Pessoal, vamos estudar hoje, né? Pronomes, né? Estamos estudando, né, a morfologia, as classes gramaticais. Já estudamos artigo, já estudamos substantivo, verbo. Vamos estudar agora pronomes, né? Resumo, né? Vamos fazer um resumo. Pronomes são uma classe de palavras que substitui ou acompanha um nome. Podem ser classificados de acordo com sua função de duas formas: pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Há 6 tipos de pronomes, de acordo com a relação que estabelecem com o substantivo a que se refere: pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes pessoais, pronomes interrogativos e pronomes relativos. O que é pronome? Pronome é uma classe gramatical que se relaciona sempre com um nome, substantivo, né, no enunciado. Sua classificação depende da relação que estabelece com o substantivo a que se refere. Funções dos pronomes. O pronome pode exercer duas funções no enunciado: a de substantivo ou a de adjetivo. Pronomes substantivos. Pronome substantivo é aquele que substitui o próprio substantivo a que se refere, né? Um exemplo aqui: um homem bateu em minha porta. Ele era meu irmão. Aqui o substantivo é o homem. Esse um aqui é um artigo, bateu aqui é o verbo, aqui é uma preposição. Minha aqui é um pronome possessivo, né? Porta é um substantivo. Aí aqui, ele era meu irmão. Esse pronome ele aqui, está substituindo o homem, né? Para não ficar a frase assim repetitiva: um homem bateu em minha porta. Um homem era meu irmão, né? Ficaria estranho. Então, um homem bateu em minha porta. Ele, que é o homem, era meu irmão. Então aqui está um pronome substantivo. Pronome adjetivo. Já os pronomes adjetivos são aqueles que acompanham o nome a que se refere. Por exemplo, aquele homem bateu em minha porta. Aquele, né, está caracterizando aqui o homem, né? Então aqui é um pronome adjetivo. Esse é aquele aqui é um pronome adjetivo, né? Vamos continuar aqui. Perceba que o pronome aquele não substitui nenhum nome na oração. Em vez disso, ele acompanha e qualifica o substantivo homem. Tipos de pronomes. Os pronomes podem ser classificados de acordo com o tipo de relação que estabelecem com o nome a que se refere. Há 6 tipos de pronomes: os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os interrogativos, os relativos. Os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais substituem o nome no enunciado, indicando as pessoas do discurso. Há 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa é quem fala. Segunda pessoa, a quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala quando não for primeira nem a segunda pessoa. Os pronomes pessoais podem ser do caso reto, do caso oblíquo ou de tratamento. Os pronomes pessoais do caso reto são usados como substantivos da ação do verbo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são usados como complementos da ação verbal. Os pronomes de tratamento são formas de se dirigir a pessoas de acordo com a idade, o grau ou cargo que assume na sociedade. Que os pronomes do caso reto.
pronomes do caso reto, né? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Os pronomes pessoal do caso oblíquo, né? Vamos aqui falar deles aqui. Tem o átono e tem o tônico. Primeira pessoa do singular do pronome pessoal do caso oblíquo. É o me, o átomo, é o me. O tônico, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular do pronome pessoal do caso oblíquo, átomo, te, tônico, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, o, a, se, lhe. Terceira pessoa do pronome pessoal do caso oblíquo, tônico, ele, ela, si. Primeira pessoa do plural, átomo, luz. Primeira pessoa do plural, tônico, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vos. Segunda pessoa, aqui é o tônico, né? Átomo, é o vos. Tônico, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, átomo, o, as, si, lhes. Tônico, eles, elas, si. Pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento. Aqui tem o pronome de tratamento e seu uso. Ó, você, tratamento informal. Senhora, senhor, senhora, tratamento formal. Vossa Excelência, o uso, né, para presidente da República, ministro, deputados, autoridade política. Vossa Senhora, oficiais, funcionários, graduados. Vossa Magnificência, reitores. Vossa Santidade, Papa. Vossa Reverência. Vossa Reverência, autoridades religiosas. Vossa Majestade, reis, rainhas, imperadores e imperatrizes. Vossa Alteza, príncipe, princesas, duque, duquesas. Os pronomes possessivos, né? Os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, né, estabelecem relação de posse ou de afeto entre algo ou alguém. Aqui, ó. Minhas, aqui é um pronome possessivo, coisas estão na mochila. Seu cachorro é muito engraçado. Meu namorado é uma pessoa alegre. Ou seja, tudo dando ideia de posse, né? Minha, seu, meu. O pronome possessivo varia em gênero, número, de acordo com o substantivo a que se refere. Meu caderno, né, que é masculino, está na mochila. Minha caneta, feminino, está na mochila. Meus livros estão na mochila, né, plural. Minhas, masculino plural. Minhas coisas estão na mochila, feminino e plural. Pronome possessivo, né? Continuando aqui. Pronome possessivo, vamos indicar eles aqui. Primeira pessoa do singular, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. Plural, primeira pessoa, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vosso, vossos, vossas. Terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Pronome demonstrativo, né? Os pronomes demonstrativos, né, como o nome já dá a entender, servem para mostrar, indicar, apontar a posição de algo ou de alguém no tempo ou no espaço, revelando a proximidade ou distância em relação à pessoa do discurso. Aquele ano me marcou para sempre.
aquele ano, né? Para dar uma ideia de uma situação longe, né? Aquele ano está indicando, né? Mostrando, né? Aquele ano indica longe, né? Me marcou. Estas roupas, já está indicando uma situação mais perto, né? Estas roupas, né? Estão mostrando. Comprei numa promoção. Isso não tem nada a ver com o que eu falei. Também dando ideia, né, de um local, de uma situação, ação mais próxima. Os pronomes demonstrativos também podem variar em número, singular ou plural, e em gênero masculino ou feminino, além de terem uma forma neutra, usado quando o substantivo não está especificado na ação. Aquele ano me marcou para sempre, né? Aquele ano, aqui ó, plural, aqui é singular. Aquele ano me marcou para sempre. Aquela época, ó, aqui é singular e tá no masculino. Aquela época, singular, feminino, me marcou para sempre. Aqueles meses, né? Plural, né? Masculino, me marcaram para sempre. Aquelas semanas, feminino e plural, me marcaram para sempre. E o neutro, aquilo me marcou para sempre. É um gênero neutro, tanto feminino como masculino. Além disso, os pronomes demonstrativos também variam de acordo com a proximidade ou distância em relação às pessoas do discurso, ou seja, se estiver mais próximo de quem fala, primeira pessoa, de para quem se fala, segunda pessoa, ou se estiver distante, ambos. Um exemplo aqui, ó. Pronomes demonstrativos. Primeira pessoa. Este, isto, 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 primeira pessoa, né? Proximidade, tá marcando proximidade, né? A pessoa tá mostrando este, né? Isto. Segunda pessoa, tá bem mais próximo, ó. Esse, isso. Terceira pessoa, já tá mostrando longe, né? Aquele, né? Aquilo, né? Tá mais distante. Pronome indefinido. Os pronomes indefinidos são usados justamente em contextos vagos, imprecisos. Assim, referem-se à terceira pessoa do discurso, né? Indefinido, não sou nada, né? Muita gente vai passar na prova, ou seja, tá uma coisa assim, né, imprecisa, né, indefinida, né? Muita gente vai passar na prova. Alguns colegas estavam satisfeitos, outros queriam mais, né? Alguns pronomes indefinidos são variáveis, flexionando de acordo com o gênero masculino ou feminino, em número, singular ou plural. Muito grupo passará na prova, né? Masculino e singular. Muita gente passará na prova, feminino e singular. Muitos homens passarão na prova, masculino e plural. Muitas mulheres passarão na prova, feminino e plural. Outros pronomes indefinidos são invariáveis, permanecendo com a mesma forma independentemente do contexto, né? Vejam. Pronomes indefinidos variáveis. Alguns, algumas, né? Pronomes indefinidos invariáveis. Invariável. Alguém, né? Invariável. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, né? São invariáveis. Você está vendo que está variando, né? E aqui ninguém é um pronome definido invariável. Alguém invariável.
outro, outra, outros, outras, outrem, invariável. Todo, toda, todos, todas, quem, invariável. Vários, várias. Você vê que tá variando, né? Feminino, masculino. Vários, vários, várias. Né? Masculino, plural e singular. Algo. Invariável. Não existe algos. Né? Pouco, pouca. Poucos, poucas. Singular, plural, feminino, masculino. Nada. Invariável. Qualquer, quaisquer. Variável, né? Aqui invariável. Qual, quais, né? Variável. Singular é plural. Que, invariável. Quanto, quanta, quantos, quantas. Agora os pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são usados em orações interrogativas, ou seja, são aqueles usados para expressar perguntas diretas ou indiretas. Alguns são variáveis, enquanto outros são invariáveis. Por exemplo aqui. Pronomes interrogativos variáveis e pronomes interrogativos invariáveis. Qual, quais, é variável, singular é plural. Que, invariável. Quanto, quanta, quantos, quantas, singular plural, masculino e feminino. Quem, invariável. Vejamos exemplo. Quem chegou? Tá vendo aqui? É interrogativo. Né? Quem chegou? Por favor, diga-me quantas peças há nesse pacote. Pronomes relativos. Isso aqui é muito importante, né? Os pronomes relativos referem-se a um termo anterior no enunciado, servindo para retomá-lo. Alguns pronomes relativos são invariáveis, enquanto outros são variáveis. Veja. Pronomes relativos variáveis e pronomes relativos invariáveis. Esses pronomes relativos, ele nos ajuda muito vai nos ajudar muito no estudo das orações. Variáveis: o qual, a qual, os quais, as quais. Singular, plural, masculino e feminino. Cujo, cuja, cujos, cujas. Aqui, ok, invariável. Quem, invariável. Quanto, quantas. Quanto, quantos, quanta, quantas. Né? Onde, invariável. Por exemplo, a casa onde moro. A casa onde morei já foi invadida. O autor, cuja obra eu estava lendo, é muito talentoso. Você bebeu o suco que estava na geladeira? Né? Você pode perguntar aqui também. Você bebeu o suco o qual estava na geladeira? Você descobrir se esse que aqui é um pronome relativo. Só você trocar o que pelo qual. Você bebeu o suco o qual estava na geladeira? Então, pessoal, esse é o resumo, né, de pronomes relativos, né, que é importante para relembrar. Aqui é para quem já sabe, né? Para quem não sabe também, mas para quem já sabe, aqui é um resumo. Pessoal, vamos estudar hoje, né? Pronomes, né? Já estamos estudando, né, a morfologia, as classes gramaticais. Já estudamos artigo, já estudamos substantivo, verbo. Vamos estudar agora pronomes, né? Resumo, né? Vamos fazer um resumo. Pronomes são uma classe de palavras que substitui ou acompanha um nome. Podem ser classificados de acordo com
sua função de duas formas: pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Há 6 tipos de pronomes, de acordo com a relação que estabelecem com o substantivo a que se refere: pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes pessoais, pronomes interrogativos e pronomes relativos. O que é pronome? Pronome é uma classe gramatical que se relaciona sempre com um nome, substantivo, né, no enunciado. Sua classificação depende da relação que estabelece com o substantivo a que se refere. Funções dos pronomes. O pronome pode exercer 2 funções no enunciado: a de substantivo ou a de adjetivo. Pronomes substantivos. Pronome substantivo é aquele que substitui o próprio substantivo a que se refere, né? Um exemplo aqui. Um homem bateu em minha porta. Ele era meu irmão. Aqui o substantivo é o homem. Esse um aqui é um artigo, bateu aqui é o verbo, aqui é uma preposição. Minha, aqui é um pronome possessivo, né? Porta é um substantivo. Aí aqui, ele era meu irmão. Esse pronome ele aqui, está substituindo o homem, né? Para não ficar a frase assim repetitiva. Um homem bateu em minha porta. Um homem era meu irmão, né? Ficaria estranho. Então, um homem bateu em minha porta. Ele, que é o homem, era meu irmão. Então, aqui está um pronome substantivo. Pronome adjetivo. Já os pronomes adjetivos são aqueles que acompanham o nome a que se refere. Por exemplo, aquele homem bateu em minha porta. Aquele, né, está caracterizando aqui o homem, né? Então aqui é um pronome adjetivo. Esse aquele aqui é um pronome adjetivo, né? Vamos continuar aqui. Perceba que o pronome aquele não substitui nenhum nome na oração. Em vez disso, ele acompanha e qualifica o substantivo homem. Tipos de pronomes. Os pronomes podem ser classificados de acordo com o tipo de relação que estabelecem com o nome a que se refere. Há 6 tipos de pronomes: os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os interrogativos, os relativos. Os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais substituem o nome no enunciado, indicando as pessoas do discurso, a 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa a quem se fala, terceira pessoa de quem se fala quando não for primeira nem a segunda pessoa. Os pronomes pessoais podem ser do caso reto, do caso oblíquo ou de tratamento. Os pronomes pessoais do caso reto são usados como substantivos da ação do verbo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são usados como complementos da ação verbal. Os pronomes de tratamento são formas de se dirigir a pessoas de acordo com a idade, o grau ou cargo que assume na sociedade. Que os pronomes do caso reto. Os pronomes do caso reto, primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, eles ou elas. Os pronomes pessoal do caso oblíquo, vamos aqui falar deles aqui. Tem o átono,
e tem o tônico. Primeira pessoa do singular do pronome pessoal do caso oblíquo. É o me, o átomo, é o me. O tônico, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular do pronome pessoal do caso oblíquo, átomo, te, tônico, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, o, a, se, lhe. Terceira pessoa do pronome pessoal do caso oblíquo, tônico, ele, ela, si. Primeira pessoa do plural, átomo, luz. Primeira pessoa do plural, tônico, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vos. Segunda pessoa, aqui é o tônico, né? Átomo, é o vos. Tônico, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, átomo, o, as, si, lhes. Tônico, eles, elas, si. Pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento. Aqui tem o pronome de tratamento e seu uso. Ó, você, tratamento informal. Senhora, senhor, senhora, tratamento formal. Vossa Excelência, o uso, né, para presidente da República, ministro, deputados, autoridade política. Vossa Senhora, oficiais, funcionários, graduados. Vossa Magnificência, reitores. Vossa Santidade, Papa. Vossa Reverência. Vossa Reverência, autoridades religiosas. Vossa Majestade, reis, rainhas, imperadores e imperatrizes. Vossa Alteza, príncipe, princesas, duque, duquesas. Os pronomes possessivos, né? Os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, né, estabelecem relação de posse ou de afeto entre algo ou alguém. Aqui, ó. Minhas, aqui é um pronome possessivo, coisas estão na mochila. Seu cachorro é muito engraçado. Meu namorado é uma pessoa alegre. Ou seja, tudo dando ideia de posse, né? Minha, seu, meu. O pronome possessivo varia em gênero, número, de acordo com o substantivo a que se refere. Meu caderno, né, que é masculino, está na mochila. Minha caneta, feminino, está na mochila. Meus livros estão na mochila, né, plural. Minhas, masculino e plural. Minhas coisas estão na mochila, feminino e plural. Pronome possessivo, né, continuando aqui. Pronome possessivo, vamos indicar eles aqui. Primeira pessoa do singular, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. Plural, primeira pessoa, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vosso, vossos, vossas. Terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Pronome demonstrativo, né? Os pronomes demonstrativos, né, como o nome já dá a entender, servem para mostrar, indicar, apontar a posição de algo ou de alguém no tempo ou no espaço, revelando a proximidade ou distância em relação à pessoa do discurso. Aquele ano me marcou para sempre. Aquele ano, né? Dá uma ideia de uma situação longe, né? Aquele ano está indicando, né? Mostrando, né? Aquele ano indica longe, né? Me marcou. Estas roupas, já está indicando uma situação mais perto, né? Estas roupas, né, estão mostrando. Comprei numa promoção. Isso não tem nada a ver com o que eu falei.
também dando ideia, né, de um local, de uma situação, ação mais próxima. Os pronomes demonstrativos também podem variar em número, singular ou plural, e em gênero masculino ou feminino, além de terem uma forma neutra, usado quando o substantivo não está especificado na ação. Aquele ano me marcou para sempre. Né? Aquele ano, aqui ó, plural, aqui é singular. Aquele ano me marcou para sempre. Aquela época, ó, aqui é singular e tá no masculino. Aquela época, singular, feminino, me marcou para sempre. Aqueles meses, né? Plural, né? Masculino, me marcaram para sempre. Aquelas semanas, feminino e plural, me marcaram para sempre. E o neutro, aquilo me marcou para sempre. É um gênero neutro, tanto feminino como masculino. Além disso, os pronomes demonstrativos também variam de acordo com a proximidade ou distância em relação às pessoas do discurso, ou seja, se estiver mais próximo de quem fala, primeira pessoa, de para quem se fala, segunda pessoa, ou se estiver distante, ambos. Meu nome aqui, um exemplo aqui, ó. Pronomes demonstrativos. Primeira pessoa, né? Este, isso, este, isto, este, isto, primeira pessoa, né? Proximidade, tá marcando proximidade, né? A pessoa tá mostrando este, né? Isto. Segunda pessoa, tá bem mais próximo, ó. Esse, isso. Terceira pessoa, já tá mostrando longe, né? Aquele, né? Aquilo, né? Tá mais distante. Pronome indefinido. Os pronomes indefinidos são usados justamente em contextos vagos, imprecisos. Assim, referem-se à terceira pessoa do discurso, né? Indefinido, não sou nada, né? Muita gente vai passar na prova, ou seja, tá uma coisa assim, né, imprecisa, né, indefinida, né? Muita gente vai passar na prova. Alguns colegas estavam satisfeitos, outros queriam mais, né? Alguns pronomes indefinidos são variáveis, flexionando de acordo com o gênero masculino ou feminino, em número, singular ou plural. Muito grupo passará na prova, né? Masculino e singular. Muita gente passará na prova, feminino e singular. Muitos homens passarão na prova, masculino e plural. Muitas mulheres passarão na prova, feminino e plural. Outros pronomes indefinidos são invariáveis, permanecendo com a mesma forma independentemente do contexto, né? Vejam. Pronomes indefinidos variáveis. Alguma, alguns, algumas, né? Pronomes indefinidos invariáveis. Invariável. Alguém, né? Invariável. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, né? São invariáveis. Você está vendo que está variando, né? E aqui ninguém é um pronome definido invariável. Alguém invariável. Outro, outra, outros, outras, outrem, invariável. Todo, toda, todos, todas. Quem? Invariável. Vários, várias. Você vê que tá variando, né? Feminino, masculino. Vários, várias.
né? Masculino, plural e singular. Algo, invariável. Não existe algos, né? Pouco, pouca, poucos, poucas, singular, plural, feminino, masculino. Nada, invariável. Qualquer, quaisquer, variável, né? Aqui invariável. Qual, quais, né? Variável. O singular é plural. Que, invariável. Quanto, quanta, quantos, quantas. Agora os pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são usados em orações interrogativas, ou seja, são aqueles usados para expressar perguntas diretas ou indiretas. Alguns são variáveis, enquanto outros são invariáveis. Por exemplo aqui. Pronomes interrogativos variáveis e pronomes interrogativos invariáveis. Qual, quais, é variável, singular é plural. Que, invariável. Quanto, quanta, quantos, quantas, singular plural, masculino e feminino. Quem, invariável. Vejamos exemplo. Quem chegou? Tá vendo aqui? É interrogativo. Né? Quem chegou? Por favor, diga-me. Quantas peças há nesse pacote? Pronomes relativos. Isso aqui é muito importante, né? Os pronomes relativos referem-se a um termo anterior no enunciado, servindo para retomá-lo. Alguns pronomes relativos são invariáveis, enquanto outros são variáveis. Veja. Pronomes relativos variáveis e pronomes relativos invariáveis. Esse pronome relativos, ele nos ajuda muito vai nos ajudar muito no estudo das orações. Variáveis: o qual, a qual, os quais, as quais. Singular, plural, masculino e feminino. Cujo, cuja, cujos, cujas. Aqui, ok, invariável. Quem, invariável. Quanto, quantas. Quanto, quantos, quanta, quantas. Né? Onde, invariável. Por exemplo, a casa onde moro. A casa onde morei já foi invadida. O autor, cuja obra eu estava lendo, é muito talentoso. Você bebeu o suco que estava na geladeira? Né? Você pode perguntar aqui também. Você bebeu o suco o qual estava na geladeira? Você descobrir se esse que aqui é um pronome relativo. Só você trocar o que pelo qual. Você bebeu o suco o qual estava na geladeira? Então, pessoal, esse é o resumo, né, de pronomes relativos, né, que é importante para relembrar, aqui é para quem já sabe, né, para quem não sabe também, mas para quem já sabe, aqui é um resumo.